puxar aqui para a gente falar do primeiro artigo do PCC2, que é o 201. Primeiro artigo que fala de efetivamente do reparo, né? Porque a seção 100 é basicamente de escopo, entendimento do que a norma se propõe a fazer. Esse artigo trata de insert plate. O que a gente faz lá, se tem uma região que perdeu espessura, ou você pode fazer vários tipos de recomposição por soldagem, ou você pode fazer um corte, extrair aquela porção e inserir uma porção nova. Então, a gente chama isso de insert plate, né? É a substituição de partes pressurizadas danificadas por uma chapa, né? Normalmente, é boa prática que você use o mesmo material e a mesma espessura, né? Então, ele cobre porções da chapa. E uma coisa bem interessante, o PCC2, ele fala que se você está pensando em tirar um anel inteiro ou uma calota completa, não é o escopo dessa norma. Ele está pensando exclusivamente em pedaços. Se você vai substituir metade de um vaso, não é a abordagem. Apesar de ter muitas experiências boas aqui que podem ser aplicadas lá, mas a abordagem desse tópico não é isso. E aí, você pode substituir com uma chapa com bocal ou sem bocal. E aí a gente vai ver em figuras posteriores aí que você tem possibilidades de fazer isso, né? E a grande recomendação é que se você tem cortes quadrados de chapa, é que você arredonde as bordas, né? E na figura seguinte, ele vai mostrar mais ou menos que você tem um raio mínimo que é recomendado para que você tenha uma borda considerada arredondada e não aguda, né? Para quem já participou de reparos que esse processo de corte não foi bem adequado, soldar essa região com a borda com uma quina um pouco mais viva é complicado, dá problemas muito sérios, e ele recomenda isso para facilitar o processo de soldagem, né, de reparo. Em alguns momentos você vai ter que ter tratamento térmico localizado, né, e aí, dependendo da espessura, dependendo do fluido, do serviço, você vai ter que cair numa condição, infelizmente, de tratamento. Algumas vezes você não consegue tratar o equipamento todo, e algumas vezes você tem que usar o WRC 452, que eles chamam de boletim, mas na verdade é um documento que traz excelentes práticas, eu não vou nem falar boas práticas, excelentes práticas de tratamento localizado do equipamento. Então, você ao invés de tratar todo, você dá soluções de tratamento parcial do equipamento, e aí evita que ele deforme de maneira diferencial e ainda assim mantenha a sua estabilidade, reduza deformações. Esse WRC também é uma dica para quem gosta de reparo, para quem tem situações de reparo, tratar desse WRC, que tem soluções muito interessantes para a necessidade de tratamento térmico. Agora, uma coisa que é importante, quando você faz esse tipo de reparo, imagina uma região calandrada, e principalmente com espessuras grandes e diâmetros pequenos, você, além de calandrar aquele trecho que é difícil calandrar por causa do raio pequenininho, quando você solda e você insere aquecimento nessa chapa, normalmente ela relaxa. Então, em algum momento, aquela deformação plástica que mantinha a chapa calandrada, naquele formato adequado para você acoplar lá no reparo, quando você aquece, ele relaxa, ele muda a posição. Então, essa questão de tolerância, de alinhamento, de conformação, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de reparo. Você pode começar soldando de um ponto se você não tiver uma técnica apurada. Uma sequência de soldagem adequada, você pode fazer com que uma tampa com uma ponta soldada vire uma chapa plana no momento que você termine de soldar um trecho. Então, é importante tomar esses cuidados também, principalmente contra travamento, tá? E você pode utilizar o mesmo procedimento do vaso original. Isso não é uma coisa legal, você não teria nenhum problema, tá? Essa figura relata bem aqui o que eu estou falando, tá? Sobre como é esse insert plate. Você faz, às vezes, tem uma necessidade de fazer um furo para substituir uma região com perda de espessura, ou até para inserção de um bocal. E, em vez de inserir o bocal por inteiro, você insere um colarinho já com uma condição de como se fosse reforço. uma peça inteiriça, né? Exato, perfeito. E ele dá recomendações de ângulo e dá condições, e o melhor de tudo, essa é uma junta de topo, você tem toda a possibilidade de usar um ensaio volumétrico, e se você chega com um bocal pronto, você já ensaiou ele numa condição mais adequada na oficina, já ensaiou, já testou, e só chega, faz essa solda que, ao meu ver, é muito mais fácil de se fazer e muito mais interessante de se inspecionar. Ele dá dicas sobre distâncias, e aí você tem, quando você pensa em inserção de um bocal, você tem basicamente duas sugestões de insert com bocal. Ele chama de dog house, que é uma casinha de cachorro, né? A gente vê muito isso em tanques de armazenamento, tá? Esse dog house que você
tem esse formatinho parecendo uma casinha de cachorro mesmo, já como o nome já disse, ou essa chapa circular, e aí você tem que respeitar determinadas distâncias, tangências de ângulo em relação à solda, mas é uma opção de reparo muito interessante e usual, bastante usual para a gente que trabalha com equipamentos já com algum nível de senioridade ou equipamentos que precisam sofrer alterações por causa de melhorias de processo, inserção de novos instrumentos e outras coisas mais. Tá? Ivo. Perfeito. Eu trago aqui um caso, falando de insert plate, né? Inclusive, insert plate é usado para fabricar equipamento novo, tá? Às vezes, quando você tem um bocal que precisa de um reforço, você já instala uma peça com uma espessura maior, tá? Que já é vamos dizer assim, ela já faz a compensação de reforço de área similar a um anel de reforço. Então, insert plate é uma coisa que se usa em equipamentos em que você tem pressões elevadas e que você quer fazer, em vez de você ficar fazendo soldas de chapa sobreposta, você faz uma chapa maior espessa, já usinada, e aí faz exatamente como o detalhe que você mostrou ali. Então, o insert plate também não só para reparar equipamento existente, mas também pode ser para projetos de equipamentos novos. E aí eu estou trazendo um caso aqui interessante, que vira e mexe tanque, ou um equipamento grande que você precisa fazer um grande serviço de manutenção, e você precisa ter agilidade parada. Então, o que se faz? Você faz janelas, grandes aberturas no costado, como no caso aqui, é só um tanque, um grande tanque. A gente fez grandes janelas, grandes aberturas, e que não deixa de ser, em tese, posteriormente, você vai ter que inserir um insert plate ali para recompor, tá certo? Então, se você for... O que eu estou trazendo nesse caso é muito mais para alertar assim, ó, se você for fazer a utilização de grandes peças para fazer como insert plate, trocar grandes trechos, se preocupe com a questão estrutural, tá? A resistência estrutural. Imagina, eu estou fazendo grandes aberturas, né? Tudo bem que o equipamento está parado, não está com fluido interno, mas ele vai estar sujeito ao peso da sua próprio e também vai estar sujeito, por exemplo, a cargas de vento. Então, tanques, a gente, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, a gente fez essas grandes aberturas com mais de 2 metros de largura por 2 de altura. Então, eram grandes janelões para que facilitava a entrada e saída de equipamentos, peças, máquinas e que facilitava a manutenção do tanque. Mas a gente não só fez esse tipo de alteração, vou chamar assim, era um projeto de alteração, tomando esses cuidados que o PCC pediu, que é fazer essas aberturas com extremidades arredondadas. Inclusive, a gente projetou como se fossem reforços, né? Reforços a toda a volta, justamente para evitar colapsos localizados pelo peso da estrutura ou por carga de vento. Então, isso são coisas que podem acontecer. Se você for fazer grandes inserções, grandes insert plates, você tem que fazer uma análise estrutural para a condição em que você vai estar no campo lá, para avaliar direitinho. É isso. É um alerta aí. Bom, aqui é para falar do weld overlay, que está no artigo 202. É quando você quer fazer, basicamente o quê? Você quer fazer um reparo, fazer um enchimento com solda, vamos falar assim, para você recompor uma perda localizada de espessura ali. Houve um afinamento da parede, um afinamento interno, e aí você faz um reforço, uma deposição, soldagem por deposição, para fazer essa compensação da perda que houve por corrosão, tá? Então, aqui, se você for fazer esse tipo de reparo em operação, são as mesmas preocupações que a gente falou nesse instante para soldagem de serviço. Ele não vale para reparos quando você tem trinca, não há essa possibilidade, não é recomendado, tá? E pode até chegar a ponto de envolver a substituição de bocais. Então, a gente está trazendo só alguns pontos aqui de referência do ASME PCC2. Repare que esse reparo sempre tem que, sempre vai envolver processos de simulação ou testes
em bancada. Por quê? Porque você vai estar depositando na superfície, você vai estar colocando calor, alterando a microestrutura, e você tem que avaliar bem como é que vai ser a execução desse reparo, né? Então, essas são algumas recomendações. Marcos, você tem algum detalhe a mais aí do Eld Overlay? Em detalhes, Eld Overlay também é usado em fabricação de coisas novas. Quando eu quero fazer, por exemplo, um revestimento interno de uma superfície, criando uma espécie de line de resistência química ao meio, por exemplo. Então, também é algo que se aplica para coisa nova. Mas... Legal. Esse Weld Overlay que o Ivo falou agora, que é o Weld Overlay para criar uma barreira de um produto, de um material diferente, para admitir características de corrosão, ele normalmente é citado no artigo 211. Esse, basicamente, 202, ele trata de recomposição estrutural. E aí, uma coisa interessante na figura abaixo é que você pode ver que a recomposição, e aí foi bem legal isso aí, essa figura, é que a recomposição foi externa ao defeito. Você está vendo que tem uma redução de espessura interna, mas a recuperação foi externa. E o legal disso é que você, em algum momento, pode usar essa solução para tubos que você não consegue acessar internamente, ou condições que você, às vezes, fez a varredura com ultrassom, identificou perdas localizadas. Você não precisa abrir o equipamento ou fazer um insert plate para trocar o trecho. Você pode fazer uma recomposição externa. O ASME dá diretrizes sobre espessura, diretrizes de quanto de afastamento da descontinuidade a solda tem que ultrapassar, o ângulo que essa recomposição faz aí, que é alguma coisa próxima de 45 graus, que a gente vê aqui. Então, essa é uma curiosidade muito interessante, tá? De você poder recompor externamente a espessura. E o interessante, né, Max, que aí é chamar de Weld Built Up, né? Que vamos assim, é um primo próximo da manufatura aditiva, que é o processo de deposição de soldagem. Só que aqui é um processo de deposição localizado, né? Tem um quê de manufatura aditiva aí. Vamos lá. Bom, reparo de vazamento com caixa soldada. Também é um recurso que pode ser utilizado. Você faz um enjaquetamento, um encamisamento de uma região que você está querendo reforçar estruturalmente. No caso de um vazamento, aquela jaqueta, aquele encamisamento vai reter o fluido sob pressão, ou seja, é uma segunda barreira, é uma proteção, tá? E muitas vezes você com essa jaqueta, esse encamisamento, você tem que monitorar ele para ver se já houve o processo de eclosão lá da ruptura do substrato e vazamento, né? Então, você instala medidores de pressão e para verificar se já está ocorrendo vazamento ali, né? Então, você às vezes tem um afinamento, uma perda de espessura muito intensa, você já está num limiar ali de ocorrer uma falha, você instala esse encamisamento aí, esse reforço, para que não aconteça a expulsão ou vazamento para o meio externo. Então, você vai fazer uma contenção. E essa contenção pode ser soldada, a gente está dizendo o caso de caixas soldadas, porque a gente está falando de reparos soldados, mas pode também ser uma contenção aparafusada, como uma das primeiras fotos que a gente trouxe na live de hoje. Ela é totalmente aparafusada para evitar soldagem na superfície do tubo que está com o dano, né? Mas, assim, é uma coisa que também acontece e muitas vezes é realizado, é praticado.